Salve, amigos da democracia! Nós tentamos entrar com uma live para, como sempre, criticar o discurso de Jair Bolsonaro, mentiroso, mais uma vez, enganador, né? Troca de opinião a cada instante. Mas, infelizmente, nós estamos passando pelo problema de conexão que vocês sabem que nos acompanha aqui já há algum tempo. E eu tive que vir para a parte gravada. Vamos tentar fazer gravado porque essa internet não vai derrubar nosso canal, não. Seja bem-vindo ao canal Rony Teles. Aqui a gente faz oposição vertiginosa, oposição frontal, oposição inteligente a este homem que está aí tentando enganar a todos os brasileiros, fingindo que as pessoas não têm memória para lembrar do que ele falava há 2 discursos atrás, né? Vem depreciando assim o nível de agressão que ele faz, mas continua mentindo, continua sendo hipócrita, tá bom? Lembra você, vou deixar aqui durante toda a live do nosso aplicativo, a nossa rede social do canal Rony Teles, uma rede social de oposição a Bolsonaro, onde você encontra vídeos, postagens interessantes, memes e também todos os nossos colegas estão por lá. Baixe o aplicativo na Play Store, Liga Democrática, os links estão no primeiro comentário fixado, também na descrição do vídeo, beleza? Vou deixar aqui para você não se esquecer de instalar. O discurso de Jair Bolsonaro foi cheio de mentiras, cheio de contradições com o que ele pensa, com o que ele representa e com o que ele tem falado nos últimos discursos. Como de costume, a gente vai trazer frase a frase aqui para você e eu vou tentar ser bem rápido, porque eu sei que o seu tempo é curto, mas eu preciso te ajudar, né, a desmentir isso aqui. Peço a você que compartilhe por aí. Ele começa: vivemos um momento ímpar em nossa história. Né? Agora o homem que falava que até ontem era uma gripezinha e que esse problema de saúde era uma invenção da imprensa, fala que é um momento ímpar, um momento que não tem igual. Ser presidente da República é olhar para o todo e não para apenas as partes. Nós falamos isso aqui para Bolsonaro desde o primeiro dia do seu governo, a imprensa fala, a oposição fala, e ele é o homem que insiste em governar não só para quem votou para ele. Não, que se fosse isso ainda estaria até discutível, ele estava governando apenas para a claque que fica na porta do Palácio do Planalto, para os 3 filhos, para o Olavo de Carvalho, que está lá na Virgínia, e para um grupo de empresários. É para esses que o Bolsonaro faz questão de governar todos os dias. Falar isso aqui no discurso não significa uma mudança de posição, significa uma cara de pau de via público mentir para toda a sociedade. Não restam dúvidas de que o nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas. Não restam dúvidas de que isso é mentira. Desde o começo, Bolsonaro não esteve preocupado com salvar nenhuma vida, apenas salvar o seu mandato, salvar a sua permanência no cargo, porque ele sabia que se fizesse o que era necessário para conter a expansão do problema de saúde, realmente haveria um baque na economia muito grande e ele, que já estava na beirada do abismo, poderia ser empurrado. Então, Bolsonaro tomou a decisão deliberada, desde o primeiro dia, assim como Donald Trump, de tentar esconder o problema que estava por vir, e de não tomar nenhuma providência. Nada foi feito até o mês de março. E o que tem sido feito depois de março é muito pouco, né? Então, mentira, não foi salvável. Tanto é que até o primeiro discurso dele foi falando sobre emprego. Olha só, no primeiro discurso falou sobre emprego, no segundo discurso falou sobre emprego e salvar-vidas, agora salvar-vidas já transformou em prioridade. Olha como muda. Nós sabemos o que foi que fez essa mudança, causou essa mudança. Foi ele ter deixado de ser presidente. Agora o Braga Neto é que é presidente. Então ele está aqui, como eu disse a vocês mais cedo, o Braga Neto está com o cinturão olhando para o Bolsonaro falando: fala isso aí, seu vagabundo. Senão, nós vamos ajudar a depor você. Ele continua: gostaria, antes de mais nada, de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra. Engraçado ver Bolsonaro, que durante toda a sua carreira zombou dos brasileiros, falando que tinha que morrer muito mais, que através do voto você não mudaria nada nesse país. Zombou das mães e de parentes, de entes queridos que perderam pessoas importantes durante a ditadura militar. Disse, na porta do seu gabinete, pregou um cartaz com uma foto de um cachorro zombando, dizendo que as mães que queriam saber onde estavam os corpos de seus filhos eram como cachorros. Disse no cartaz: quem gosta de cachorro é osso. Disse para o presidente da Associação da Ordem dos Advogados do Brasil: disse, se quiser onde tá seu pai, saber onde está a alçada do seu pai, eu falo, zombando, criticando, achincalhando. Este é o homem que agora fala aqui que se solidariza com alguém. Mentira, mentira.
tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir o destino da nação. O cara que até ontem estava tentando impedir o Mandetta de conduzir seu trabalho. A única equipe de ministros que o Bolsonaro quer usar para tomar suas decisões é a que fica feito bobo na corte, fica feito goblins ao redor ali do mestre, fazendo exatamente o que ele manda. O ministro que tenta resolver o problema, ele tenta, né, destruir, tentou demitir. O cara que tentou demitir o Mandetta sai a público para falar um negócio desse aqui no outro dia como se a gente fosse idiota. Todos devem estar em sintonia comigo, ele disse. Mentira, todos agora devem estar em sintonia com o Braga Neto. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver: o vírus e os empregos, e que deveriam ser tratados simultaneamente. Mentira, você afirmava que não tinha problema nenhum. Não tinha nenhum problema para resolver, era isso que você afirmava. E que a gente tinha que olhar para os empregos, era isso que você afirmava. E aqui nesse canal a gente não vai deixar as pessoas esquecer disso. Respeita a autonomia dos governadores e prefeitos. Mentira, você tem feito campanhas contra a autonomia dos governadores e governo desde o primeiro dia do seu governo. Você, inclusive, começou lá com a palhaçada. Na verdade, não começou, né? Mas o episódio mais proeminente anterior a esse foi a questão do ICMS, dos combustíveis, desafiando os governadores a fazer algo que não poderia ser feito e dando em troca uma atitude sua que você também não faria, porque sabia que não poderia ser aceito o desafio. Você é um hipócrita, Jair Bolsonaro, você é um covarde, você é um mentiroso. E graças às forças da natureza existem câmeras e celulares para filmar cada uma dessas mentiras que você espalhou aqui. Nós não esqueceremos e esse canal vai trabalhar para não deixar. Muitas das medidas restritivas ou não são de responsabilidade dos governos, a gente sabe disso. O governo federal não foi consultado sobre a atitude ou a duração dessas medidas dos estados. Não foi consultado. O governo federal foi consultado. Foi pedido em público pelo João Dória e por outros governadores para que o governo tomasse uma posição. Foi tentada conferências, videoconferências foram tentadas e tudo que os governadores receberam foi descaso, desprezo, desapreço e irresponsabilidade. E até ofensas. Eu não gosto de João Dória, mas aquilo que você falou, Jair Bolsonaro, para o João Dória, naquele contexto, naquela situação, era descabido, foi completamente despropositado, não tinha fundamento. Os estados foram atrás do governo federal, sim, e o governo federal não só virou as costas para o problema, como também virou as costas para os estados, tá? Que até agora, inclusive, estão sem suporte. Nós assistimos ontem uma live com o ex-presidente Lula falando que os estados estão tendo que se virar sozinhos, e que o governo federal não ajuda nem sequer a mediar as negociações dos estados com a China, por exemplo, que é fornecedora de insumos, e faz isso deixando que o Donald Trump se sobressaia sobre essas negociações. Enfim, cada uma das falas é mentira. Cada uma das proposições não tem absolutamente nenhuma conexão com o que o Jair Bolsonaro vem fazendo, não tem nenhuma conexão com o que vem sendo feito, falado no seu primeiro discurso. E para dar um avanço, assim, para encurtar o vídeo, ele insiste novamente na questão da cloroquina. Insiste novamente tentando fazer as pessoas acharem que o problema está resolvido, chamando subliminarmente as pessoas para a rua, prescrevendo uma medicação. Isso não é função do presidente. O próprio governador bolsonarista de Goiás, Ronaldo Caiado, falou: isso não é função do presidente, ainda que essa droga tivesse alguma eficácia, não é função do presidente da República em pronunciamento oficial ficar falando sobre drogas, ficar falando sobre tratamentos. Deixa para o Ministério da Saúde, que é lá onde se resolve esse problema. Mas não, pior ainda, fica fazendo esse tipo de prescrição em pronunciamento, sabendo que nós vivemos em um país que já tem problema de automedicação e que toda droga tem efeitos colaterais. Pior ainda, uma droga que não demonstrou resultados nenhuma comprovação de eficácia no tratamento. Pode vir a acontecer? Pode, mas ainda não mostrou. Envolve um médico
na sua atitude, um profissional de saúde na sua atitude, não sei se é bolsonarista ou não, não acompanho a vida desse cara e nem quero saber também, mas o fato é que colocou o cara no meio, o Roberto Calil, se não me engano, dizendo que o cara prescreveu a medicação para os seus pacientes e que defende que isso seja utilizado e que, num contexto, tentando te convencer de que essa medicação é a cura e que o problema está resolvido. Quando nós vamos ver o que de fato o médico falou, é outra coisa completamente diferente. Bolsonaro distorce as falas de todos, inclusive da Organização Mundial da Saúde. Foi até bom, porque eu lembrei que ele também, de novo, distorceu, mais uma vez, a fala da Organização Mundial, do diretor da OMS. Mas vamos ficar aqui na do Calil. Quando você vai olhar a fala do médico, o médico disse o seguinte: em pacientes terminais, experimentalmente, sabendo a dose adequada de comprometimento, de segurança de administração dessa droga, que é conhecida, não é uma droga que não se sabe os males que ela causa, ele optou por administrar ciente de que os riscos, os prejuízos poderiam ser menores do que o prejuízo de não administrar naqueles pacientes terminais. Foi isso que o médico disse. E caso você não ache que está claro o suficiente, o próprio médico falou, mas é preciso esperar os resultados de instituições de pesquisa sérias, como a Fiocruz. Ele ainda citou nominalmente o Instituto de Pesquisa. Então, o médico não disse o que o Bolsonaro está falando nesse discurso. O médico não falou, olha, tem que usar e pronto. E nesse momento, o Bolsonaro coloca todos os médicos do Brasil que têm responsabilidade contra a população. Ele parabeniza o Calil. E quando parabeniza unicamente o Calil, é óbvio que você não está parabenizando os outros. Este médico é o bom, os outros são ruins. Jogou todo o Brasil contra os demais médicos que não aceitam prescrever uma medicação que ainda não tem comprovação de que vai fazer bem ao paciente. Mesmo que essa droga venha a mostrar algum tipo de resultado, e não encontrei nenhum artigo falando isso, eu procurei aqui nos bastidores, o fato de um médico escolher não fazer isso enquanto não ter a informação correta, enquanto não ter uma informação segura, não transforma ele em monstro. Você só pode salvar um paciente com uma droga caso você tenha certeza do que você vai fazer. Se a droga, por acaso, depois se comprovar que poderia ter salvo, a culpa não é do médico. Não é assim que se joga, não é loteria. Tá? Mas tá bom. Eu disse que ia encurtar, vou acabar incumpridando. Ele também distorceu mais uma vez a fala do diretor da OMS, dizendo que o diretor da OMS disse que cada país tem suas particularidades, no sentido de que os pobres brasileiros deveriam voltar ao trabalho porque não tem meios para sobreviver confinados. Ele usou a fala, mais uma vez, do diretor da OMS para convencer as pessoas de que eu, Jair Bolsonaro, estou chamando os pobres a trabalhar porque eles não têm condições, eles não têm meios para ficar guardados, e isso está respaldado na fala do diretor da OMS, que disse que os presidentes têm que olhar a condição de cada país e tomar suas atitudes. Mas não foi isso que ele disse. Não foi isso que o diretor da OMS disse no seu primeiro discurso. E, de novo, se você acha que não é suficiente, não foi isso que o diretor da OMS veio a público falar, olha, estão falando que eu falei errado e eu não disse isso. O que o diretor da OMS disse foi que sim, cada país tem suas particularidades e que os governantes têm que olhar para essas particularidades para ajudar os pacientes, as pessoas a ficarem em casa. Essas particularidades têm que ser observadas para ajudar as pessoas a ficarem em casa e não para ajudar elas a voltar a trabalhar. Foi isso que ele disse. Ou seja, se tem pobres no Brasil que não conseguem ficar sem renda, sem ir às ruas para adquirir renda, o governo tem que dar assistência. Se tem pobres no Brasil, como citou o Bolsonaro, que não tem condições de adquirir alimentos sem se transportar, sem se locomover até a venda da esquina, pois que o governo crie meios para levar esses alimentos até a casa dessas pessoas, ou pelo menos até mais perto. Foi isso que o diretor da OMS disse. Este homem é um cretino, é um covarde que está distorcendo a fala de profissionais de saúde brasileiros, de profissionais de saúde internacionais, de resultados científicos para propagar o seu discurso incorreto, o seu discurso maldoso, o seu discurso ardiloso.
E às vezes você sente que o cara faz isso só para não ficar tão distante assim do discurso que ele já vem fazendo no começo. Porque tem horas que você quase vai escutar ele pedir desculpa, desculpa, mas não pede, porque é um covarde, porque não tem hombridade, porque ainda tá brincando com a vida das pessoas. E para finalizar, ele deu uma série de medidas, mencionou uma série de medidas, dizendo que medidas de apoio financeiro para comerciantes, para profissionais autônomos, para desempregados, né? Como se fossem medidas que o governo tomou por conta própria para ajudar essas pessoas, o que não é verdade. O que não é verdade, o governo só tomou essas medidas, repito mais uma vez, depois de muita insistência na internet, depois de muita crítica e porrada na imprensa, depois de oposição vertiginosa dos deputados que chegaram a dizer que se Bolsonaro não entregasse o dinheiro logo para o povo, ele ia sofrer impeachment, já estava organizado o impeachment do Bolsonaro, o afastamento. E olha como a gente usa a própria fala do cara para mostrar que ele não está fazendo absolutamente nada. Todas essas medidas aqui, todas que ele citou, 60 bilhões via Caixa Econômica Federal para os empresários, a liberação do voucher aí que vai chegar para as pessoas, imaginamos, de 600 a 1.200 reais, todas essas medidas ainda são insuficientes como medidas para amparo doméstico. Mas note que ao citar o que o governo vem fazendo, ele não consegue citar nada do tipo: em janeiro recomendamos a fabricação de máscaras nas indústrias brasileiras, incentivamos a distribuição de álcool em gel, fixamos o preço do álcool em gel, nada. Espalhamos o exército pelas avenidas, pelas rodovias do Brasil para ajudar na logística e na distribuição desses produtos, nada. Tá mandando agora. E talvez aviões para a China para buscar máscaras. Agora, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses depois, Jair Bolsonaro resolve buscar máscara na China. 4. Podia ter buscado em janeiro. Podia ter se preparado quando a imprensa avisou. Mas não, ele preferiu negar, preferiu esperar. E ainda continua negando. Notem que Bolsonaro está sempre 1 quilômetro atrás da orientação. Bolsonaro espera morrer 1.000 para falar, realmente tem um problema. Espera morrer 10.000 para falar, realmente a gente tem que buscar máscara. É um retardado, é um irresponsável, tem que ser preso, tem que ser afastado do comando do Brasil. Muito mais, não adianta. Eu não me engano com esse negócio de colocar no cercadinho e deixar o general governar. Não, tem que prender, tem que expulsar e prender. Se você concorda comigo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, mas se você não gosta de ativar o sininho, instala o aplicativo, que é a rede social anti-Bozo. Instala, já tem quase 600 pessoas lá, nós estamos ganhando cerca de 100 pessoas por dia. E se você entrar lá e compartilhar no seu WhatsApp, espalhar para as pessoas, logo logo a gente vai ter umas 5.000 pessoas só da nossa ala, compartilhando os nossos vídeos, os nossos memes e trocando ideias lá, tá bom? A gente se vê amanhã. E peço desculpas a vocês, porque isso aqui era para ter sido uma live, mas não teve jeito. Instala o aplicativo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Um abraço, tchau!